Boa noite a todos, oficialmente. Hoje a gente tem a aula aí para falar sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Nada fácil, é bem desafiador, para mim foi muito desafiador preparar a aula aí. Eu acho que pela extensão, mas eu acho que do que eu trabalhei aqui, procurei ficar dentro do texto, não fazer o que Paulo está exortando para não fazer, tem até uma exortação, para não fazer as pessoas se perturbarem com os assuntos que ele está falando, e não para chacoalhar a mente delas, né? É uma exortação de Paulo, não sejam perturbados com esses assuntos aqui, né? Então, procurei seguir aí essa boa recomendação de Paulo, e nos pontos chaves que dá para trabalhar aqui, tá bom? Tanto do anticristo, quanto aquele que está o detendo, algumas coisas sobre tempo, algumas descrições aqui que nós vamos ouvir falar tanto na boca de Jesus, quanto na boca de Paulo, quanto na boca de João, e João tanto nas cartas, nas epístolas dele, quanto também em Apocalipse, tá bom? Vou fazer, então, a leitura do texto. Então, o nosso texto hoje, para a gente trabalhar, é esse texto que eu já vou passar, a gente vai fazer a leitura dele completa, vamos ver até onde a gente consegue fazer hoje, e eu também queria lembrar já desde o início, para não esquecer lá no finalzinho, que daqui a próxima aula a gente não vai ter, né? Não temos a próxima aula. Eu não lembro se é algum feriado, alguma coisa, se é negócio da igreja, a gente não tem a próxima aula. O que é mesmo, Rô? Que não vai ter a próxima aula? Aniversário da igreja, dia Aniversário da 31. igreja. Isso, boa. É do aniversário da igreja, Douglas. É isso aí. A próxima aula vai ter, não vai ter domingo que vem. É domingo que vem que não vai ter? Tá. Domingo que vem. Domingo que vem, que é dia 30. Dia 31. Eu brincando com você. Eu tô vendo que você tá me zoando, você me confundi mesmo, tô aqui abrindo aqui. É dia 31 mesmo. Então, dia 31 não tem aula, e a gente volta a falar sobre esse mesmo tema, sobre o mesmo texto aqui. Então, depois do domingo próximo, depois do aniversário da igreja, né? Do domingo próximo, tá bom? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos fazer a leitura dele aqui. Estou projetando na tela para quem quiser acompanhar, na sua própria na Bíblia aí, fique com ela, seria interessante. Quando a gente trabalha com muito texto, vai ter outros textos, tem aquele momento também da aula que a gente pede para fazer uma leitura. Mesmo que perca um pouco da dinâmica da gente falando aqui, é bom para manter vocês na aula também, né? Por isso que de vez em quando a gente pode pedir para visitar um texto ou outro, daí quem puder nos ajudar mais para frente lá vai ser bacana, tá bom? Aqui está o texto, eu dividi, só para vocês não se atrapalharem com a versão, para quem estiver acompanhando aí na tela, eu dividi aqui em 3 títulos, que é também um título da Bíblia aqui, né? Não são títulos inspirados, mas está aí só para fazer uma divisão de 3 blocos, do versículo 1 ao versículo 6 no primeiro bloco, versículo 7 ao versículo 12 no segundo bloco, e no terceiro bloco, aí o versículo 13, tá bom? Esses títulos aqui, ó, esses negritos que tem no meio do texto aqui na minha tela, é só onde também tem a referência do que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses, né? E também é onde está tanto o que ele já falou nas cartas dele, quanto também no Antigo Testamento, tá? As referências aqui, porque tem muita ligação com o Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com ele, nós vos exortamos. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, né? Não fique perturbado com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Uma referência lá de Daniel 11:36. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora? Sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja manifestado aquele que o detém. Então,
será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade. Amém? Agora nós vamos fazer uma oração. Claudinho, você pode fazer uma oração por nós aí, por favor? Senhor amado Deus, obrigado, meu Deus, mais uma vez, por esse momento, Senhor, um momento tão esperado, tão aguardado, um momento tão bom, que o Senhor possa usar o nosso irmão Douglas, Senhor, para tudo aquilo que ele se preparou, para tudo aquilo que ele fez, e abra nossa mente, Pai, para que a gente tenha um entendimento daquilo daquilo que o Senhor espera de nós, Pai, e que a nossa mente esteja tranquila e receptiva para ouvir, degustar a sua palavra e debatermos aqui, Senhor, com humildade. Entendemos que não somos detentores de toda a verdade ainda, mas que o Senhor possa revelar isso para nós, Pai. É o que eu te peço pelo seu santo nome, meu Jesus. Amém. 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 Bora lá. Então, me ajudem aí na aula, né? Comentem se vocês verem algum ponto aqui que a gente possa ter passado e você tem uma informação relevante, né, a respeito desses assuntos. A gente está falando aqui, tem bastante tópico aqui para a gente abordar. O texto, Paulo ele condensou tanto, e eu coloquei aqui, ó, nessa tabelinha. Se vocês verem a tabelinha, todo esse material vai ser passado para vocês, tá? Porque seria interessante um momento ou outro aí, né, se você se interessa pelo assunto, você quer se aprofundar no assunto, tem uma tabela aqui que foi criada, tirei de um livro aqui, né, reproduzi ela dessa forma, porque o que Paulo condensa em poucos versículos aí no capítulo 2, está permeado por toda a palavra de Deus, né, por bastante coisa, né? Então, a gente tem aí alguns temas que estão sendo construídos, que Paulo vai tocar, né, uns ele toca, outros não, né? Os temas estão aqui no lado esquerdo, para quem está, né, acho que está no mesmo lado, acho que não inverte aí. Então, o tema do lado esquerdo, cinzinho aqui, que no fim do tempo, nos fins dos tempos, né, no final dos dias, nos apocalipses da vida, né, em tudo isso que envolve o fim das coisas, vários assuntos são tratados. E aqui os temas que são tratados estão desta forma. O tema está aqui. Quando a gente ouve o próprio Jesus falando, né, aonde a gente vê Jesus falando sobre esses temas, tipo o templo destruído. Jesus falou em Mateus, capítulo 24, né, também pode conferir lá no 23, no 24:15, em Marcos, em Lucas, né, o templo profanado, que vai ter a profanação do templo, e a gente vai passar por esse ponto aqui, é bastante importante, né, o templo profanado, que Paulo, ó, aqui no vermelhinho, é a carta que a gente está explorando, né. Paulo também falou com eles em 1 Tessalonicenses 4, né? Então nós vamos ter referência a Jesus, a 1 Tessalonicenses, a 2 Tessalonicenses, e lá no Antigo Testamento, onde consta também esse assunto tratado aqui pela carta de Paulo. Então tem bastante aqui que dá para passar, né? A gente pode dar uma olhada aqui nessa coluninha, como Paulo fala coisas que Jesus falou anteriormente, né? Muitas coisas ali, a gente olha para Paulo, né? Tem aquela coisa da inspiração das escrituras, mas então, Paulo também está fazendo uso daquilo que ele sabe que o Senhor Jesus já disse, e Jesus falou bastante a respeito do final dos tempos, então ele usa muito estas coisas lá. E como Paulo está condensando, muita coisa parece que fica pela metade, né? Parece que ele está falando em código, porque enquanto ele está falando ali com os Tessalonicenses no capítulo 2, ele para uma coisa que ele está falando e fala, como eu já disse para vocês sabem o que detém. Ele já pressupõe que os Tessalonicenses sabem do que ele está falando. E nisso ele não está dando a informação para nós ali na carta,
né? A gente não sabe o que ele disse lá, a gente não estava no momento que disse. Algumas fazem referência à primeira Tessalonicenses, onde no capítulo 4, né, a partir principalmente do versículo 17, ele falou bastante coisa a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na primeira carta dele. Mas algumas outras foram oral, né? Oralmente ele passou ali, tá bom? Deixa eu só tirar aqui um negócio, porque eu acho que vai fazer barulhinho para vocês também. Ok. Então, esses temas aqui, eu vou passar, se você quiser dar uma olhada, deixa eu ver o que Jesus falou, até porque a gente vai ter que fazer esse exercício aqui em 2 Tessalonicenses. Paulo falou, mas falou condensado e pequeno. Para ampliar, a gente vai ter que falar assim, já que ele está citando Jesus, vamos lá falar com Jesus, vamos ver o que Jesus falou sobre esse tema. Então, a gente vai visitar muitas vezes Marcos aqui, principalmente Marcos, eu escolhi para que a gente possa ampliar o que está dentro de 2 Tessalonicenses, tá bom? Então, segue-se aqui ainda a tabela, né? Tem bastante tema, e você vê que algumas tem mais, aqui nesse segundo trecho, tem mais no 1 Tessalonicenses do que no 2 Tessalonicenses, mas ambas as cartas se completam com bastante informação que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para nós. A vinda das nuvens, tem curiosidade? A vinda das nuvens, o soar da trombeta, o ajuntamento, aquela informação que sempre Jesus Cristo diz, ninguém sabe o dia e a hora, né? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe os tempos e as épocas, né? As informações aí, aonde está a referência, a destruição inesperada, né? Como um ladrão na noite. Então, esses temas aqui, tanto os evangelhos, como também em 1 Tessalonicenses, como várias vezes o nosso Senhor falou, vigiem, orem, estejam alertas. Os textos aqui estão de referência, né, onde também Paulo fez uso disso e colocou lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, sobre o dormir, né, que é muitas vezes um eufemismo para a morte mesmo, né, aqui em Marcos 13, e também aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá? E aqui também, capítulo 4, mas aqui também tem uns que estão no capítulo 5, tá? Só coloquei como referência que ele inicia no capítulo 4. Então, são paralelos que a gente, para entender um texto, então, para ser aqui, para contextualizar o que Paulo está falando, a gente já sabe da fonte. Então, a gente tem a fonte aqui, ele ouviu de Jesus, então vamos contextualizar o que ele passou, né, o que ele ouviu, o que ele leu, o que ele tinha de informação, e a gente tem esse contexto também, podemos fazer uso disso, tá bom? Então tá essa tabelona aqui para vocês, com todos os temas aqui que envolvem esse retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e também uma ideia não só de Antigo Testamento, tem aqui, por exemplo, das dores de parto, né, quando o Senhor Jesus Cristo fala das dores de parto, aqui tem uma referência à possível expressão escatológica daqueles manuscritos de Qumran, né? Isso daqui, para ter acesso, só colocar essa referência dentro do Google, porque também se falou, o tema Apocalipse, ele é um tema que permeava, né, todo o mundo antigo, então é um assunto que as pessoas conhecem, então também tem outras referências em outros manuscritos ali, além da Bíblia, tá bom? Então, essas informações aqui para trabalhar. E vamos só pegar uma como exemplo, que tem a ver aqui com o nosso apostasia do capítulo 2, versículo 3. Alguém pode abrir, por favor, e ler Mateus, aí uma pessoa abre. Duda, você tá com a Bíblia aí? Eu posso pedir para você ler Mateus 24, 10 e 12? Só para ter uma referência que você vai ler? Tá bom, então deixa aberto aí Mateus 24, versículo 10 e 12. E alguém pode abrir para mim aí em Marcos 13, 12? Eu abro aqui. Tá bom, então a Duda vai ler, depois na sequência você já pode ler, por favor. Você pode ler? Pode ler, Duda, por favor. Mateus 24, 10 e 12 diz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Maravilha, falando de apostasia aí, nosso Senhor Jesus falou da apostasia também. Agora pode falar aí, Rô. É Marcos 13, Versículo 12. 12. Isso, 13 e 12. E sucederá que um irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão. Olha o nível da apostasia.
né? É desse tipo de apostasia que o apóstolo Paulo aqui está falando no capítulo 2, no versículo 3. Então, olha como dá para ter uma riqueza de detalhe. Paulo, quando vai falar aqui no verso 3, aqui ele diz assim: e ninguém de nenhum modo vos engane, por isto, porque isto não acontecerá primeiro, antes que venha, né, sem que primeiro venha a apostasia. Ele fala dessa forma, mais curta, e a gente consegue ir lá para os evangelhos e ver o que ele quer dizer com apostasia. Para a gente não tentar ficar só adivinhando, né, o que ele quer dizer com apostasia, olha o nível de apostasia que está falando. Filhos assassinarão os próprios pais, um irmão entregará o outro, talvez denunciando a fé. Talvez falando assim, ó, vi tal pessoa lendo a Bíblia, eu vi a tal pessoa orando, eu vi tal pessoa com a Bíblia na mão, né? Então, um irmão entregando o outro, né, para uma autoridade poder executar essa pessoa, poder exercer ali, talvez, aquela restrição que estiver governando durante esse tempo, que é chamado de apostasia, né? Tem que acontecer isso. A apostasia será tão grande que dentro do seio familiar, filhos assassinarão os pais, né? Então, o nível aqui de devassidão, né, de apostasia, de afastamento de Deus, ele realmente é muito, muito pesado, né, bem forte mesmo que tá. Então, tem essas ligações aí para você ver. Quando tiver uma referência aqui em 2 Tessalonicenses, se você quiser dar uma ampliada o que ele quer dizer com falsos profetas, o que ele dizer, né, com sinais dos falsos profetas, que essas curas milagrosas, que aqui ele chama de falso, eles vão operar sinais mentirosos. Será que a gente tem visto hoje? Será que já conseguimos ver um pouco que tem muitos sinais mentirosos no nosso meio, né? Pessoas que abusam dessa fé e fazem sinais mentirosos, né? Então, tem bastante coisa aqui e estão correlacionadas, e quando você quiser dar uma ampliada também, está aqui também Daniel, que é bastante, tem muita referência lá com Daniel. Vamos seguir aqui, então só queria passar para quando essa tabelinha chegar na mão de vocês, vocês poderem utilizar ela da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá. Vou dar uma introdução aqui, que é a exortação do versículo 1. Aqui a exortação é a respeito do quando, tá? Eu queria até enfatizar esse ponto aqui, porque toda vez que vai tocar nesse assunto, o quando vai acontecer, toda hora que um discípulo chegava no Senhor Jesus e perguntava quando é que vai acontecer essas coisas, o quando para marcar uma data, uma hora, né? Pré-determinar lá, fazer umas continhas até chegar no cálculo do dia que isso vai acontecer, existe sempre uma exortação. Né? Jesus Cristo diz várias vezes para cortar já de vez essa conversa. Quanto o dia e a hora, tipo assim, não interessa para vocês, né? Só cabe ao Pai. Quando fala do quando, a gente recebe uma exortação, né? Se você ficar tentando obrigar lá para fazer continha, principalmente em Daniel, tem muita religião, né? Ou tem uma religião, pelo menos no Brasil, né? O adventismo se destacou nessa área também, os testemunhos de Jeová também tentaram lá arriscar, principalmente usando Daniel como referência, tentando acertar o quando aqui. E o quando, ele sempre recebe uma exortação. Então, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, na qual ele já disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 17, né? Ele já tinha falado a respeito da vinda de Jesus lá na primeira carta de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Por quê? Porque a curiosidade, a especulação a respeito do quando causou um tumulto em Tessalônica, né? Por quê? Porque se a gente for ver o contexto aí entre a primeira e a segunda carta, alguns irmãos que tinham perdido pessoas, que tinham falecido, estavam extremamente preocupados porque a perseguição estava aumentando, tinham pessoas que já tinham morrido, e algumas coisas que Paulo tinha falado dava a entender que a tribulação já tinha começado. Então, Jesus já deve ter vindo, porque ele falou de tribulação, né? Será que Jesus já veio? Ele esqueceu de nós? Como é que foi? Quando envolvia tempo, se ele já tinha vindo, se ele já não tinha vindo, Paulo exortou. Paulo começou o assunto exortando. Porque a forma quando você coloca o quando, a data, gera tumulto nas pessoas, né? Gerou grandes movimentos aí religiosos que fez com que tivesse uma heresia em torno disso muito grande. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração, Claudinho? Não? É que eu vi o Claudinho se aproximando ali do celular, queria falar alguma coisa. Então, está sempre essa curiosidade do quando é um problema.
Porque uma das coisas que você pode tirar a esperança ou mexer com alguma forma, e foi o que aconteceu em Tessalônica, para a gente se manter dentro do contexto lá da carta, dos primeiros ouvintes, é que o propósito a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era para dar esperança ao povo no meio da dificuldade. Ó, você está passando por dificuldade, mas o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, né? Ele vai fazer justiça nessa terra e ele vai te resgatar. E você estará para sempre com ele, você vai se reunir com ele. Se você tira essa esperança, se você especula alguma coisa a respeito de quando isso vai acontecer, você pode com certeza errar, né? Porque a Bíblia não dá margem para que a gente tente datas aí, e esse alvo e essas especulações estavam gerando problema e estava fugindo da verdadeira finalidade, que é dar esperança ao povo de Deus, tá bom? Olha isso lá em Atos, né? Como essa exortação está em todo lugar quando envolve tempo, está lá em Atos 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, tá bom? Então, os que haviam reunido lhe consultaram, todo mundo quer saber, né? Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. É de exclusividade o quando, tá? O quando é exclusividade da autoridade de Deus. A sua própria autoridade, talvez em outra versão, né? Que se você tiver com outra versão na mão, pode ser esse finalzinho, sua própria autoridade também. Então, cabe a Deus o quando. Ok? Vou avançar aqui. Agora, o como, a gente tem um incentivo. O quando vai acontecer, nós temos uma exortação. O como vai acontecer, isso aqui tem até um incentivo. Por quê? Porque ele não quer que a gente fique abalado. Ele não quer que a gente não tenha conhecimento. Ele não quer que a gente seja ignorante a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a carta no versículo 2, de 2 Tessalonicenses, no verso 2, ele incentiva ao como. Como vocês podem saber? O que vocês precisam saber que eu vou dar de informação aqui? O que vocês não podem deixar de saber? Que não se deixem abalar e nem se alarmar facilmente, tá? Quer por profeta, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Será que alguém estava usando o nome de Paulo, né? Usando a autoridade de Paulo? Tem algumas especulações sobre isso lá para falar que algumas pessoas estavam profetizando no meio do povo, dizendo que Jesus Cristo já tinha voltado. E o pessoal ficou doido, né? Então, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, né? Tá vendo que é exatamente sobre isso. Já tivesse chegado. Não deixe que ninguém vos engane. Então, aqui, nós temos um incentivo. Nós precisamos saber para não sermos enganados. Por isso que essa aula fica importante para nós. Algumas coisas que a gente tem que bater o martelo e conhecer. Que ninguém vos engane de modo nenhum. Né? Tem até uma dupla coisa aqui, né? Ninguém vos engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, né? Ou em outros manuscritos diz o homem da iniquidade, que é o filho da perdição. A gente sempre é incentivado a ver os sinais, né? Jesus também, olha como que dá para ver que Paulo consultou Jesus, ou as palavras de Jesus, ou teve acesso pelos apóstolos lá, para falar o que Jesus falou sobre esse assunto. Marcos 13, né, que é o sermão profético de Jesus, Jesus disse, cuidado que ninguém vos engane. Note que toda vez esse assunto é envolto a exortação e a um cuidado. Olha como esse assunto ele é sensível. Olha como esse assunto pode dar em lugar errado, né? E Jesus Cristo fala que ninguém vos engane. É um assunto realmente delicado e que a gente, na especulação, a gente pode acabar nos enganando e Jesus Cristo também não quer. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos, né? Dizendo que seriam o Cristo. Então, Paulo exorta no verso 3 que ninguém engane. Palavras do Senhor Jesus em Marcos 13, 5 e 6 também diz que ninguém vos engane. Então, quanto ou como vai acontecer essa volta, nós devemos conhecer. Tem alguns pontos aqui chaves, e aí foi onde eu tentei buscar colocar no assunto aquilo que é assunto-chave disso, tá? Assunto-chave, e ele deixou aqui, apostasia, né? Que ele colocou aqui como no verso 2 aí, né? No verso finalzinho, no meio do verso 3 aqui, ó, não deixe que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, ou primeiro virá a apostasia, né? Tá no verso 3 aqui que a gente não deve ser enganado
pela apostasia. A apostasia, aqui é interessante para a gente já sentir que a gente já está próximo, que esse assunto ele é sempre latente. Apostasia, para quem não está enxergando aqui, eu coloquei só uma referência de dicionário, é uma renúncia a uma religião ou crença, abandono da fé, né? Eu não sei se ele colocou aqui como especialmente da cristã, né? E renegação, você renegar aquela fé. Atos de renunciar a partido, a doutrina, a uma teoria, né? Então, apostasia tem você sair, você negar alguma coisa que você conhece, é um ensino, né? Há um ensino claro, principalmente das escrituras aqui, negar a sua fé, um abandono da fé. E um dos cuidados que a gente tem que ter, e que nossos dias possa já estar começando, é um abandono gradativo das doutrinas que sempre foram firmadas na igreja de Deus. Quando você vai vendo, você fala, a igreja está mudando, estou vendo coisa diferente, coisa que está claramente nas escrituras que não é para tal fulano fazer, não era para tal fulano estar aqui, criança ali, né? Tem muita coisa que começa a mudar e a gente vai abrindo mão, relativizando para agradar, né? Para agradar a mulher de hoje, para agradar o homem de hoje, o homem pós-moderno, a mulher pós-moderna, que cada um tem o seu direito, e aí começa a abrir uma série de espaços aí, de coisas que a palavra claramente diz não. A apostasia, ela acontece dentro da igreja, ela tem que começar principalmente dentro do povo de Deus. Eu só posso apostatar de alguma coisa, né, que esteja ligado a uma religião, a uma doutrina, às verdades de Deus, né? E aqui a apostasia está sempre ligado ao povo de Deus em todos os trechos que fala do fim dos tempos, tá? Você consegue perceber? Alguém consegue citar alguma coisa que nota já uma abertura, já como a igreja tem relativizado a fé e as doutrinas, os ensinos de Deus? Tem alguma coisa clara para você que você tem visto? Em algum lugar? Para vocês interagirem comigo um pouquinho? Nada? Tem bastante, né? Imagina. Se vocês lembrarem, pode falar. Alguém vai falar aí? Então, eu não lembro, tem um pastor numa igreja aí que ele foi muito criticado porque ele estava, mas eu não lembro qual foram os motivos, né? E o pessoal atacou bastante ele, que ele estava reclamando, passando uma doutrina falsa, né? René, René René Kivitz, Simões, será né? que era? É o Kivitz ou Acho não? que era isso, Uhum. Então, eu sei que era René alguma coisa, né? E Uhum. eu vi bastante o Augusto Nicodemos criticando ele depois, o Hernandes Dias Lopes também criticando ele, né? Dizendo que ele estava passando uma doutrina falsa, mas eu não sei dizer qual era. Tá bom. Mas agora a gente viu bastante a teologia da prosperidade, que ganhou muito espaço nas igrejas, né? O triunfalismo também ganhou muito espaço na igreja, que a gente sempre vai vencer, que a gente não fica doente e que a gente sempre vai ficar próximo, né? Teve uma onda muito grande até dos apóstolos, né, no Brasil, nos anos 90, né, aquela ideia de apóstolo para cá, pai da apóstolo para lá, teve um monte de apostolado, né, de gente se dizendo apóstolo, e não no sentido de missionário, né, que a palavra apóstolo também significa o enviado, o missionário, mas no sentido dos 12 e de Paulo, né, com a mesma autoridade dos 12 e de Paulo. Então teve muita doutrina dessa. Tentando dar uma conotação especial para aquilo, né? Exatamente. Então, falsas doutrinas, o abandono... Pode falar, Rô. Tem bastante, né? Tem a teologia também da confissão positiva, né? Kenneth Reagan e afins. Tem agora o mais moderninho, coaching, com o homem ao centro, né? Ser ao centro do coração de Deus. Sem você, Deus não existe. Exatamente. E por aí vai. E quando a gente vai ouvindo essas coisas, e eles vão ganhando popularidade, porque você sabe que eles são muito populares, né? Uma falsa doutrina, ela tem uma popularidade muito grande, a gente aos poucos pode também cair na tentação de ser relativista. Não, mas se isso te faz feliz, não, mas se está funcionando para você, e a gente para de ter aquele negócio de falar, cara, a palavra não diz isso é heresia. Como Paulo disse, a gente não consegue, por exemplo, quem você já viu, já foi exortado dessa forma? Seja aquele que pregar outro evangelho além daquele que nós temos pregado, considere como anátema
Anátema é maldito. Você já foi exortado chamando de maldito quando você falou alguma coisa, ou ouviu, né? Quem mais exorta como maldito? Você é um maldito por ter dito isso. Que você seja amaldiçoado por estar pregando dessa forma. Olha como a gente está tão distante de uma exortação bíblica, como Jesus, o próprio Jesus, disse para aqueles fariseus, falou assim, vocês são filhos do diabo. Quem tem coragem de exortar desta forma? Quem, né, chega a este ponto? Que a gente pensa que é falta de amor. Mas pode alguém falar aí? Alguém abriu aí? Oi, Douglas. Fala aí. Cara, eu acho que talvez esse seja um dos maiores mistérios para mim, o fenômeno da apostasia, cara. Porque eu compreendo, entendo e faz sentido a gente pensar de que apostasia é para quem tem fé, né? Então você apóstata é quem apóstata de algo, então pressupõe-se uma fé, mas novamente isso é um argumento lógico, né? Não necessariamente argumento filosófico, não necessariamente argumento bíblico, né? Mas eu consigo entender isso daí, mas para mim é um mistério, cara, quando eu preciso harmonizar isso com a ideia de que o cristão não perde a salvação, de que o Espírito Santo é quem nos instrui, de que aquele que vai para o Senhor Jesus jamais ele lança fora, e que a gente reconhece a voz do nosso pastor, né? Para mim, esse é um dos maiores, para mim, apostasia é um dos maiores mistérios da Bíblia, honestamente, assim, dentre vários, né? Mas esse aí, ele realmente é um mistério para mim, e muitas vezes eu me pego pensando até que ponto, né, que esse termo aí, apostasia, utilizado aqui em Paulo, e mesmo lá em Hebreus, quando a gente está falando de apostasia, se de fato ele é no seio da igreja, né? Porque se a gente for pensar, utilizando os exemplos aí que os irmãos deu, exemplos muito relevantes, né? Mas isso é algo que acontece na vida da igreja desde o princípio. Nos primeiros séculos da igreja ali, você já tinha Ário tomando tapa na cara porque dizia que Jesus não era Deus, né? Sim. E mesmo no tempo de João, voltando ainda para as escrituras lá atrás, você já tinha os agnósticos, e é por isso que ele escreve a carta dele, né? E já as exortações de que viriam falsos profetas e toda aquela história. Então, não estou dando respostas, estou dizendo que eu acho o fenômeno da apostasia um dos maiores mistérios para mim, biblicamente falando, porque quando eu penso no meu pastor e no Senhor Jesus e o Espírito Santo nos cobrindo, como que isso pode ser possível, né? Não sei se você quer comentar algo a respeito. Boa, não, excelente. Eu ia falar, mas pode falar desse. Se me permite, a coisa realmente é um mistério, porque quando você vê aquele texto que ele fala, quem perseverar até a morte, receberá a coroa da vida. Então, como é que é? Perseverar até a morte? Quer dizer, então eu posso parar na metade do caminho. Será que é essa apostasia que ele está querendo dizer? Eu me apostatei porque eu penso um pouco mais no sentido de que é um esfriamento mesmo, né? Porque você pode ver já, as coisas estão sendo relativizadas. Aí é o que o Douglas acabou de falar agora há pouco. O comportamento, ele não está mais levando Deus a sério. Quer dizer, a pessoa, no trato da comunhão, ele está esfriando. Bom, não é bem assim, o negócio depende. Isso, pode isso, né? fazer isso, quer dizer, é relativo. Então, talvez seja isso daí. Agora, o problema é quando chega lá no finalzinho. Tá, mas e daí? Mas mesmo assim, de continuação, aí é brabo, hein? É brabo, né? Faz até um link com a nossa última série que a gente teve de aula, né? Dos pesos pesados, né? E aí? Tava eleito ou não estava eleito? Como é que funcionou isso aí? Tem uma coisa muito interessante que une exatamente o que o Claudinho falou do último, que era o que eu ia citar. Vou caminhar por onde, né, do que eu vi, do que eu li, né? E aí os irmãos me ajudem aí também. A ideia de apostasia começar no meio da igreja, não estou aqui falando do indivíduo que está salvo em Cristo Jesus, essa relativização, esse liberalismo de dentro da igreja, esse afrouxamento, vamos dizer assim, até pelo salvo, vamos dizer assim, então tem um salvo,
salvo, sempre salvo, né? Jamais deixarei você. Mas existe ainda, dentro dessa igreja, que tem salvos, pessoas que não perderão sua salvação, um afrouxamento das regras, um afrouxamento, como o Décio falou, um veja bem, não estou compreendendo. Essa apostasia, essa ideia de começar de dentro da igreja, é esse afrouxamento. A pessoa perdeu a salvação, essa que está afrouxando? Não está perdendo a salvação. Mas esse afrouxamento começa a fazer com que haja um movimento, uma onda, né? Uma consequência que vai transmitindo, que vai ampliando para as demais esferas, porque quando a gente vai lá para Jesus olhando, a gente começa a ver que esse afrouxamento e essa apostasia não é exatamente a perda de fé, não é perdi minha salvação, estava crendo, agora não creio no Senhor Jesus Cristo. Porque você vê ali filhos matando pais, né, quando ele vai falar de assassinato, então parece que a coisa tomou uma proporção bem maior do que realmente que nem uma luta da fé, uma luta de doutrinas, como eu comecei a argumentar aqui, né? Esse começo de apostasia, esse começo de afrouxamento, né? Deixa não está tudo bem, começa, e aonde sempre começa um grande movimento, porque a igreja é tida aqui, quando vai falar sobre isso, como o baluarte da verdade. Não tem outro lugar que tenha a verdade. A verdade está na igreja, nós somos o guardador da verdade, que é Cristo, né? Se alguma coisa dá errada, que nem Charles Spurgeon falou, que um pregador é como se tivesse o leme do mundo na mão. Quando a igreja é fraca, quando os púlpitos estão fracos, quando a doutrina está fraca, quando o ensinamento está fraco, o mundo todo começa a cambalear. A ideia de começar num movimento de afrouxamento dentro da igreja, mas que isso vai levando para todas as esferas da vida, isso se daria talvez a apostasia do que está falando. Eu ainda vou tratar como um mistério, porque tem tantas áreas aqui que dá para explorar, e como o Davi colocou bastante coisas em questão, mas um afrouxamento nos púlpitos da igreja, um afrouxamento no ensino bíblico, né? Um afrouxamento dentro das nossas próprias casas, é onde os filhos não bem criados no Evangelho do Senhor vão começar a sair, né? Você vê que é tudo uma onda, e tudo começa pelo afrouxamento nossa bíblica, né? Por isso que eu queria dar esse start para nós mesmos, dando essa cobrança um pouco para nós, porque a gente esperaria verdade da onde? Quem tem mais o baluarte da verdade, a não ser a igreja que está se reunindo aqui e comentando sobre ela. Se tem alguém que pode tentar conduzir ou fazer dar luz ou sal para a terra, de onde sai? Né? Da onde tem que sair? Né? De algum político? Da onde vem a nossa esperança? Né? Dos montes, quando a gente olha para os montes, da onde vem o nosso socorro? Né? Ela vem do Senhor. Eu acredito que é um movimento, tá? Ela não cai mesmo, e só para tirar, para não deixar dúvida, tá? Em nenhum momento tem referências de uma ligação com a outra aqui em perca de fé. Não dá, porque a gente teria um monte de complicações com outros textos aqui, tá? Não seria aquela pessoa que está salva em Cristo Jesus. Tá? Mas eu trato mais como um afrouxamento aqui das nossas regras, das nossas doutrinas, do nosso corpo doutrinário, né? Que com o passar do tempo, e eu vou tentar comprovar aqui com um videozinho para vocês, como que isso se dá, tá bom? Eu vou ampliar. Eu só queria, antes de seguir aqui, porque vai ter comentário do que eu estou falando aqui mais para frente, tentar respaldar um pouquinho melhor do que eu falei para ficar mais claro. Alguém pode dar uma olhada em Gênesis, por favor? Capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 1, depois 4 e 5, por favor, para você ver como um movimento começa lá com Adão e Eva, e a coisa vai perdendo, vai ganhando uma proporção gigante, tá? Você vai vendo que sempre começa com alguém, ou em algum lugar, e a coisa vai se debandando para mais. Gênesis capítulo 3, versículo 1, do 4 ao 5. Quem já achou, já pode ler, por favor, pode abrir o microfone e ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o que é bem e o mal. Oh, amém. É isso? Isso. É assim mesmo que Deus disse? Não é assim que começa? Começou da onde? Para vir apostasia, para vir pessoas que não creem em Jesus. Começou em quem, né? Como a gente não crê que Adão e Eva é fictício,
numa história da carochinha, começou ali um afrouxamento. Será que começou em Adão e Eva o afrouxamento? Né? Começou o primeiro movimento de Adão e Eva? Foi assim mesmo que Deus disse, Eva? Me fala aí, foi assim mesmo? Uma distorção da palavra, né? Palavra? Uma distorção da palavra aqui. Um enfraquecimento daquilo. Não, foi assim mesmo que Deus disse, é assim que Deus disse. Para você ver a consequência, foi dando isso. Eu não sei qual é a posição de vocês sobre a salvação de Adão e Eva, né? Quando Jesus os cobre lá, como que vocês veem isso? Mas ali não se fala de perca de salvação, mas começa a se falar do afrouxamento que teve lá com Adão e Eva, quando eles começaram a afrouxar. Quando a doutrina já não estava forte, o ensino de Jesus já não era, o ensino de Deus já não era o suficiente, e outra voz começou a invadir ali o Éden de Deus, o que deu de consequência? O dilúvio, né? Que é o que a gente mais ou menos usaria como tipologia, né, das coisas que acontecem. Começa um afrouxamento no lugar daqueles que têm comunhão com Deus, e a coisa vai se debandando para todo o mundo, né? E ali em Gênesis 6, a maldade do homem já tinha se multiplicado. Tem uma origem, né? Nós todos aqui sabemos que teve uma origem isso, né? Então a gente sabe aonde nasceu aquilo lá. Eu vou respaldar aqui um pouquinho mais com esse vídeo. Vejam comigo. O liberalismo é fruto do iluminismo, do racionalismo. Ele chega com a seguinte colocação: eu só posso aceitar como verdade o que a minha mente entende. Preste atenção nisso. A fé cristã é racional, mas ela é mais do que racional. Ela é supra-racional. Por exemplo, eu não consigo entender com a minha razão como Deus, sendo um só, subsiste em três pessoas distintas. De tal forma que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Nós não somos politeístas. Eu não posso entender com a minha razão como é que o Deus que transcende, é transcendente, é maior que tudo que Ele criou, pode se fazer carne, entrar no ventre de uma mulher e nascer numa manjedoura. Eu não posso explicar racionalmente os milagres. Então, quando a minha mente não consegue ir além, eu creio. Porém, o racionalismo diz: não, eu não posso aceitar. E o que aconteceu? O liberalismo, onde entrou, matou as igrejas. Olha a Europa hoje, conhecido como um continente pós-cristão. Olha algumas igrejas na América do Norte, no Canadá hoje, nos Estados Unidos, Canadá hoje, chamadas Dead Church, igrejas mortas. Eu visitei recentemente uma igreja em Toronto, igreja John Calvin, templo belíssimo, um jardim grinaldado de flores no pátio, uma placa de bronze muito bonita com o nome do pastor, doutor fulano reverendo das quantas. E quando eu cheguei para perguntar quantos membros tem esta igreja, me responderam: tem 15 membros. Tem um culto a cada 3 meses. Porque onde o liberalismo chega, ele mata. Ele é um veneno mortífero, ele é um câncer. O que é dramático e triste é que muitos seminários históricos das nossas igrejas no Brasil estão ainda flertando com o liberalismo. Estão ainda encantados com este veneno mortífero. Você nunca viu um pastor liberal plantando igrejas, você nunca viu um pastor liberal experimentando um reavivamento, você nunca viu um pastor liberal promovendo o crescimento da obra de Deus. Porque onde o liberalismo chega, ele mata a igreja. E preste atenção nisso, o liberalismo não começa na igreja, começa nos seminários. Da cátedra ele vem para o púlpito, do púlpito ele mata as igrejas. A única maneira de enfrentar o liberalismo é pregando a palavra. Um liberal chega para você dizendo o seguinte: bom, eu creio na Bíblia, mas eu não creio em tudo que está lá. Um liberal vai chegar, por exemplo, e dizer: eu não creio em Gênesis 1 e 2, não creio na literalidade de Gênesis 3. E muita gente hoje está tentando fazer um concubinato entre cristianismo e darwinismo, achando que isso é o suprassumo. Eu fiquei muito decepcionado. Há poucos dias eu fui comprar um comentário de Gênesis
de um pastor muito conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados aqui no Brasil. E quando eu vi o comentário em 3 volumes, eu fiquei encantado. É esse que eu preciso. E eu fiquei chocado que aquele famoso escritor americano dedicou 400 páginas praticamente para expor Gênesis 1, 2 e 3 dentro desta linha liberal, tentando conjugar cristianismo com darwinismo. E notem vocês, é impossível negar a literalidade, a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3, sem negar toda a Escritura. Porque a criação não está registrada apenas em Gênesis 1, 2 e 3, em todos os livros da lei, em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, em todos os livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no livro de Apocalipse. Nós teríamos que desconstruir toda a verdade de Deus para abraçarmos o liberalismo. É por isso que um liberal jamais será um pregador expositivo, porque não tem compromisso com a veracidade, com a inerrância, com a infalibilidade das Escrituras. E aí, eu queria completar com vocês aqui, antes de entrar no detém, nem sei se a gente vai conseguir entrar, mas eu queria que fosse lá em 1 João, para falar a respeito dessa complexidade que pode ter quando a gente fala que a apostasia pode sair da igreja. João não teve problema em afirmar, esse texto ele me satisfaz para responder isso, né, da apostasia também em relação à igreja. 1 João, capítulo 2, né, a primeira carta de João, capítulo 2, o versículo, eu vou começar a partir do 18, para você ver como ele também fala dos fins dos tempos, para a gente tentar fazer um vínculo aqui entre os dois pontos, né? Não entendi? Não, eu ia falar esse texto agora. Ah, maravilha. Então, porque Paulo aqui parece que o João nos dá a resposta do que a gente pode entender como apostasia de dentro da igreja. Filhinhos, esta é a última hora, então está falando sobre o final dos tempos também. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos já têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Então ele está falando dos finais dos tempos aqui também. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, que seria a resposta, um pouco do que o Claudinho perguntou ali, né, e do que a gente tem falado aqui do começo da igreja. Não eram dos nossos, então saíram daqui. Não é que tinham salvação e perderam, não, nunca tiveram. Não se perde aquilo que nunca teve, né? Eles não eram dos nossos, nunca mostraram fé verdadeira, mas por estarem no nosso meio, né, eles acabaram saindo, vai dar a entender como se tivessem sido apóstatas, né? Estavam lá na fé, estavam lá cantando junto conosco, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo falou que sempre a igreja seria formada disso, né? A igreja, ela é formada assim também, desta forma, né? Então, tem essa resposta, né? Pelo menos ela me satisfaz, eu não sei como que vocês veem o texto, mas ela me satisfaz bastante para tentar entender um pouco dessa apostasia quando liga na igreja. Gente, eu nem vi, mas parece que a hora voou, não sei se para vocês, é porque eu estou falando aqui, parece que a coisa voou, temos 4 minutos aqui, e um dos temas que a gente tem para tratar aqui, eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu queria já, pelo menos, introduzir o tema, tá? É quem o detém. Eu estou dando uma pulada, se vocês forem olhar o texto aí de 2 Tessalonicenses, a gente caminhou até o versículo 3 aí. Eu estou pulando para o versículo 6 para tentar fazer uma cronologia que para mim fez muito sentido, tá? Porque quando for revelado o filho da iniquidade, esse uníquo, né, tem coisa para a gente trabalhar, para a gente ficar sob esse ponto. Só que antes dele ser revelado, no texto está depois, né? Mas para mim, eu coloquei aqui antes para a gente trabalhar o versículo 6, tá? O versículo 6 está, aquele que o detém quem? Está detendo o iníquo, está detendo o anticristo, o filho da desolação aí. Aquele que o detém. Seria um segundo ponto que eu quero trabalhar. Versículo 6. E agora sabeis que o que o detém, tem o que, tá bom? Eu até frisei aí para ficar separado, porque parece que tem duas coisas que está detendo esse anticristo, esse filho da iniquidade, esse iníquo se manifestar. O que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. O primeiro aqui, no grego, né, está no sentido mais neutro, no outro está no sentido masculino, né? Então aqui nós temos um objeto
e nós temos um alguém, né? Aquele que o detém e aquele que agora o detém, né? Temos dois pontos aí. Algumas interpretações para a gente passar aqui, né? Quem está detendo o anticristo? Por que ele ainda não se manifestou? Por que ele ainda não se revelou assim? O que está detendo ele? Então, tem essa pergunta para tentar se responder no texto, tá bom? Então, aqui, novamente, é um ponto de discussão gigantesco, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas teses, mas eu vou colocar em síntese aqui duas coisas que parece que muitas pessoas bacanas falaram. Quando ele está falando do que o detém, pode estar falando de uma lei. E aí seria ligado à lei, né? O que seria a lei que está detendo, sabe? A lei código moral mesmo, a lei civil, aquela que nem a gente tem a Constituição brasileira aqui, que se você matar alguém você vai ser preso, esse tipo de coisa. A lei mesmo, a lei dos homens aqui. E aquele é o governo, seria a instituição que rege sobre essas leis, que vigia sobre essas leis. Então, seria talvez uma abertura dessas leis, um aborto liberado, né? Pode abortar, pode fazer isso, seria em grande escala, seria um nível de escala tão grande que todo este mundo estaria preparado para receber o anticristo. Uma vez que agora, se você falar mal de uma pessoa, né? Se você não concordar, falar que uma pessoa não pode abortar, você pode ser preso. Se você falar contra alguma coisa, né? O certo virou o errado virou certo, né? Então, tudo isso hoje freia de alguma forma com que esse palco esteja preparado para esse anticristo vir à tona e poder ser tido como um herói, né? Um cara que governaria a gente, porque agora todo esse palco está aberto. Porque tem leis ainda que não estão totalmente frouxas, né? Tem muita coisa ainda para punir, e esses governos ainda colaboram com essas leis para que elas sejam vigiadas, por mais que haja sempre corrupção, sempre há ali, né, uma quebra de uma lei ou outra, mas existe esse código aí para tentar frear. Isso daqui, a gente está falando, porque também foi uma coisa sustentada durante a tradição, né, nesse texto, e usando que os tessalonicenses estavam pensando no Império Romano. Né? Quando eles pensavam no Império Romano, nas leis romanas, a filosofia grega ela era superior às romanas, né? Tanto é que ela sobressaiu a filosofia grega, o pensamento grego, né? Ela era maior. A gente vê muita coisa na Bíblia, né? Quando João fala o logos, né? Da palavra, a palavra estava com Deus, é um pensamento grego. Então, o pensamento grego, ele se sobressai. Agora, a lei romana, ela era praticamente predominante. Então, eles entendiam que a lei romana freava a ascensão desse líder mundial. Então, eles também poderiam ter esse conhecimento, porque foi uma das coisas que a gente falou aqui. Não pode significar uma coisa para nós hoje, aqui no século XXI, que não tenha significado para eles lá também. Então, essa lei seria aquela que está freando. Porém, olha isso. Novamente um quadro. Por isso que esses temas aqui, né, de Apocalipse, eles são amplos. Tem outras teses, tá? Eu só coloquei mais 6 aqui. Tá? Teses do que seria esse detém. Pode ser o Espírito Santo, que é aquele que atua no crente, fortalecendo, né? É ele que está detendo que esse anticristo não venha, ele está trabalhando aí, convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, ele está refreando as nossas maldades, né? Ele está atuando aqui. Também tem uma leitura, numa leitura pré-tribulacionista, que seria aquele entendimento onde se acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, ela é arrebatada antes de vir toda essa grande tribulação, e nesse momento o Espírito Santo sobe com a igreja, e aí o mundo, né, esse Espírito Santo que estava detendo o anticristo, ele agora, uma vez que não está aqui, comece a grande tribulação. Então, ele é o Espírito Santo que está o detendo. Essa seria uma das teses, a primeira tese aqui na que eu coloquei. Uma segunda tese seria o Estado judaico naquele momento, que também o Estado judaico, por mais que ele tivesse bastante rixas ali com aquele começo de seita, né, como era chamado o cristianismo no começo, havia muita gente simpática, né? O Paulo tinha abertura para falar na sinagoga no sábado, tinha muita conversão de judeu, o judeu muitas vezes estava tentando fazer uns prosélitos lá, né, tentando converter alguns cristãos para o judaísmo. Então, o judaísmo, ele sempre andou ali, talvez um passinho atrás, mais perto do cristianismo. E aí a segunda tese seria que esse judaísmo deixaria de ter total compromisso com o cristianismo, e eles saindo de uma vez, né, e como eles eram protegidos de alguma forma, tanto é que o Império Romano aceitou muita coisa que o judaísmo fazia, e o Estado judaico saindo, né, esse judaísmo saindo da proteção desses primeiros cristãos,
ali estaria aberto e haveria uma grande perseguição. É uma ideia mais antiga aqui, tá? Está bem focada naquele tempo. Uma terceira tese seria que Satanás que está o detendo, né? Que Satanás estaria esperando um tempo apropriado, né? Um tempo no qual ele precisaria revelar esse iníquo num momento mais apropriado, talvez no momento que as leis estejam mais frouxas, que a igreja esteja mais, né, aberta a esse tipo de coisa, né, liberalismo, e a coisa tivesse mais comprometida, e quando ele entendesse o momento mais oportuno, Satanás agora, que vai atuar nele, porque há uma personificação, né? Satanás é como se estivesse personificado, porque ele vai atuar segundo o poder de Satanás, como diz o texto. Então seria o próprio Satanás que está aguardando este momento. Então é ele que está o detendo. Uma quarta tese, que é a pregação do evangelho. O evangelho, enquanto está sendo pregado, ele está detendo, porque, né, com essa verdade sendo pregada, esse ensinamento a respeito de Deus, essa moral, ou essas coisas que faria com que esse palco para esse anticristo, esse iníquo, fosse liberado, a pregação do evangelho, ela freia isso, ela detém ele, né? Isso seria completado, porque Deus tem seu propósito com o evangelho, muitas vezes ele fala até em Mateus, né? Ele fala isso, Mateus fala assim, e será pregado o evangelho no mundo inteiro, então verá o fim, né? Então seria o evangelho que está detendo ele, a pregação do evangelho que estivesse detendo. Uma quinta tese é o arcanjo Miguel. Conforme as lutas que Miguel aparece em Judas 9, né? Porque Judas não tem capítulo, né? Então Judas 9, e a Apocalipse 12, 7, Satanás e Miguel tem sempre, né, essas referências, pelo menos nesses dois textos entre Miguel e Satanás. É ele quem está detendo esse iníquo, né? É a luta do próprio Miguel detendo esse iníquo para se manifestar, essa ação, né, em grande escala. Aí, quando Deus, né, tirar isso, por permissão de Deus, a coisa vai acontecer, ele tiraria Miguel da frente, falando, agora chegou o tempo desse iníquo ser revelado, né? E uma sexta tese aqui seria a igreja, né? A igreja como baluarte da verdade, e aquela crescente, né? Aquela crescente apostasia, e aí a gente, né, para não voltar no ponto lá, que tivesse crescendo esses ensinamentos, entre outras coisas, não perca de salvação, deixaria de ser luz e sal na terra, como ela está sendo, né? Porque ela não estaria mais falando da verdade, mas falando aqueles comichões para as pessoas ouvirem, né? Só apenas comichões para as pessoas ouvirem. A igreja, deixando de ser esse baluarte da verdade, ela abriria, então, caminho para esse tempo onde aquilo que estava detendo o anticristo não teria mais, né? Sairia da frente. Então, o anticristo estaria liberado. Ok? Tem um comentário aqui, dentro dessas teses aqui, vou mandar novamente o material para vocês darem uma olhada. Não sei se alguém sabe de alguma outra, alguém quer falar alguma outra? A gente começou, ainda está completando 1 hora aí, né? Alguém já ouviu falar sobre por que ainda o anticristo não se manifestou, que não esteja aqui, que eu não abordei? Eu não sei se... há um tempo atrás a gente teve uma aula com um professor sobre Apocalipse, né? E ele deu uma tese interessante de que na história, né, desde os princípios, sempre teve uma tentativa de o anticristo vir. Aí a gente pode pegar Hitler como referência, ou até outros também, mas eu achei interessante essa colocação dele. E ele fez uma ligação mais ou menos parecida com o seguinte: imagine o seguinte, a galera lá no Egito, eles saíram lá indo para a Terra Prometida, e a travessia durava 3 dias. Então, assim, tudo poderia ter acontecido em 3 dias. Mas por um momento lá, por causa, vamos assim chamar, né, do povo ou da igreja, Deus não quis que fosse em 3 dias. Aplicou 40 anos para eles. Então, o pregador naquele momento, ele trouxe isso também como uma situação que, às vezes, a igreja não estava preparada para aquele momento, então Deus foi lá e adiou mais uma vez. Uhum. Eu achei interessante essa colocação que ele tinha colocado na época. Valeu, Claudinha. Show. Alguém, eu não sei se o Davi ia abrir o microfone, não sei se foi o seu microfone que eu vi aberto, Davi. Alguém mais quer? Não, acho que a maioria das que eu li, estudei, elas vão por um ou outro caminho aí mesmo, né? Né? Eu acho que a teoria do cara é interessante, Claudinho, mas eu acho ela meio ingênua, sabe? Porque se a gente for para o livro para a carta de João, que o Douglas acabou de ler, falou que o espírito do anticristo está aí, que vários já têm se manifestado, né? Então,
não sei, para mim não casa muito com a carta de João essa teoria aí, não. Ó, eu coloquei aqui, ó, o comentário. Pode falar, desculpa. Deixa eu só, nessa questão aqui do 6, da igreja, aí entra mais ou menos, ou com um, né? No caso, pré-tribulacionista, né? Porque ocasião da igreja ser arrebatada, é isso, né? Sim, seria quase que uma variante, né, uma variação uma da outra aí, né? Até tanto é que aqui acontece, no comentário bíblico Vida Nova, tem um pessoal bom por trás disso. O comentário estava aqui, mas saiu. É um comentário muito bom. É o Carson, não sei se alguém conhece, de Carson, né? E outros tantos ali que ajudaram, porque o comentário é um calhamaço de quase 1.000 e poucas páginas, né? No comentário, nesse texto, nesse versículo, eles colocam, embora nenhuma solução esteja isenta de dificuldade, porque se você talvez defender uma isoladamente, pode, né, ter conflito com outras passagens e a gente precisar talvez montar um quebra-cabeça melhor, a interpretação de que o próprio Deus, né, começando com a origem em Deus, né, porque seja igreja, Espírito Santo, pregação do Evangelho, até o próprio Satanás, né, todas essas ações estão orquestradas pela soberania de Deus. Então, teria que, né, em algum momento, nós, né, ter como origem Deus aí. Deus por meio de um agente celestial, eles até colocam assim, né, seja falando da pessoa do Espírito Santo, seja falando de Miguel, quando ele fala que vai reunir dos quatro cantos, eu vou liberar agora, né, depois que eu reunir dos quatro cantos, então eles chamam, para não errar aqui, né, para tentar fazer uma afirmação, mas não tão categórica, né, por meio de um agente celestial ou do Evangelho cristão ou da igreja, tá vendo que ele sempre usa um ou outro, mas talvez nesta completude, talvez nesta soma de informações aqui, nós podemos entender que Deus está restringindo o poder do mal, ela seja mais apropriada se a gente juntar duas ou três coisas e ver também que realmente a ação da igreja conta para isso, a pregação do evangelho conta para isso, a ação do Espírito Santo vindo para nós, e tudo isso sendo orquestrado pela soberania de Deus, né, que está no controle de todas essas coisas, e todo o tempo pertence, como diz ali, a gente foi lá em Atos 1:7, né, que o tempo pertence exclusivamente à sua autoridade, né, então não dá para falar que alguém poderia se libertar desse tempo de Deus, né, e fazer as coisas acontecerem ao seu bel prazer. Então Deus tem controle sobre isso daí, tá bom? Então aqui, ó, tem algumas teses, né, eu coloquei aqui o que para mim, né, talvez juntando um pouquinho mais depressa faria um pouco mais sentido, que a gente está falando sobre aquele que o detém. Para não tomar mais tempo de vocês, nós começamos 7:10, então vamos encerrar aqui, né, tem muito assunto bom, porque agora, né, tem esses outros temas aqui que a gente vai tratar, tá bom? Aquele que o detém foi o que a gente passou aqui agora, brevemente, dá para se aprofundar muito mais, né? Mas tem a revelação do homem da iniquidade, onde a gente vai ter bastante conteúdo aqui para tanto descrever o que é uma das coisas que Deus não quer em sua palavra, que a gente se perca, né, que a gente não entenda, e para que a gente não confunda se Jesus Cristo já voltou, se não voltou, ou quando começarem a gritar, eis o Cristo aqui. Ele fala, não atenda, né? Mesmo que digam que está aqui, que está ali, que faça muitos sinais, e sinal, vocês sabem que é uma coisa que chama atenção, né? Sempre chama atenção um ato extraordinário, né? Então, Deus vai nos ensinar nessa parte também, para que a gente não esteja enganado, tá bom? Então, tem alguns nomes aqui dele, eu não vou entrar, fiquem tranquilos, só vou terminar vamos ver se 13, mas alguns nomes que a gente vai trabalhar, porque é um recheado de texto, né? Tem bastante texto aqui, que Tessalonicenses nos cita de forma muito breve, ele chama, né, ele chama de homem da iniquidade, filho da perdição, 2 nomes estão aqui, mas o abominável da desolação e o anticristo. E anticristo só foi usado por João. Eu não sei se vocês tinham essa informação, Jesus não chamava de anticristo, né? Ele chamava, nos evangelhos tem o homem abominável, né? Tem outras variantes lá, tem Satanás, ele também chama de Satanás, o adversário, mas anticristo foi usado por João, né? Então tem esses nomes que a gente vai trabalhar nessas cartas que falam sobre ele, para que a gente não fique alheio ao que o Senhor quer que a gente saiba sobre esse fulaninho aí, que realmente é um destruidor, a desolação é grande, 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 a coisa é feia quando envolve esse homem da iniquidade. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui, tem bastante coisa para a gente não extrapolar nossos horários. Alguma consideração final que alguém queira fazer? Alguma coisa que ficou presa na garganta que você queira soltar aí para nós?
De boa? Fica provocando não, hein, Douglas? Legal. Então a gente se vê, a gente infelizmente tem uns 15 dias então para voltar à aula, né? Não vamos ter daqui a 7 dias, vamos ter daqui a 15 dias para a gente voltar, mas saibam que tem bastante coisa interessante aqui, tem um contexto que a gente vai lá para Marcos, vai dando uma olhada aqui, passando pela história, toda uma manifestação histórica também desse anticristo, desse abominável, é bem interessante, só queria colocar com uma palhinha aqui, só para vocês quererem voltar na próxima aula. Tá bom? Então vamos orar. Feche teus olhos, vamos pedir a Deus, tem bastante coisa interessante aqui, que a palavra de Deus nos esclarece para que a gente não fique perturbado, né? Grande Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, por esse breve tempo num assunto tão grande. Tantas considerações, com certeza, que não foram abordadas, Pai, com a profundidade que deveria, com a consideração, talvez, que requer. Irmãos amados aqui contribuindo, Senhor Deus, com uma coisa ou outra, para que a gente possa criar algumas inquietações na alma e no espírito, mas uma coisa que todo mundo, que nós concordamos como igreja, Pai, e que é isso que é o final de todas as coisas, pelo menos essa, eu acredito que todos estejam de mãos dadas aqui, Senhor, que é o que o Senhor voltará. O Senhor voltará para nos resgatar, Pai. De que forma, quando, de que jeito, de um jeito, de outro, a gente até diverge de alguma forma, Pai, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o que a gente não diverge é que o Senhor voltará, é que o Senhor resgatará o teu povo, e que naquele momento onde a maldade estará transbordando, o Senhor virá com graça, com justiça, com glória, e da mesma forma que o Senhor subiu, o Senhor voltará e ficará inegável o teu retorno, assim como um raio sai do ocidente ao oriente, Pai, assim será a volta do Filho do Homem, dando esperança ao teu povo, alegria no nosso coração, e sabendo que nossos sofrimentos, Pai, sejam esses que a gente está vivendo agora, sejam aqueles que a gente pode viver, uma tribulação ainda mais intensa, todos eles terão um basta, com um sopro de sua boca, Pai, com o poder glorioso do Senhor, a tua igreja será salva e reunida com o Senhor para sempre, e seremos plenamente seus. Plenamente, Pai, não haverá mais pecado. As primeiras coisas se passaram, tudo se fez novo, Pai. A alegria e o choro ficou para trás, Senhor, e agora é para sempre com o Senhor. Fortalece-nos com esta palavra, Pai, que é para dar esperança ao teu povo, a mim e a minha família e a família dos meus queridos aqui. Em nome de Jesus, amém.